Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, neste momento, iniciando mais um culto online da Igreja Evangélica Congregacional de Soteco, Espírito Santo. Então, eu já quero dizer para todos vocês que vocês são bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês, que o Senhor possa, neste culto, falar ao coração de cada um, que vocês possam se sentir aí tocados pela palavra de Deus, que vocês possam se sentir tocados pela mensagem que vai ser pregada, que vocês possam se sentir tocados pelos louvores que serão entoados e que nossas orações também possam impactar você. Eu quero aqui já dar boa noite. Eu creio que seja a Tânia, né, que está aí usando o perfil da sua filha Débora, mas se a Débora também estiver conosco, fica aqui também o nosso abraço para todos. Olha aí, ó, Luciana Moraes também já está conosco, dando a paz do Senhor. Luciana Soares também cumprimentando. Deus abençoe a família do Gilmar, da Luciana, os filhos. Quem mais já está conosco? Ladário. E, consequentemente, Isabel também deve estar ali com ele. Deus te abençoe, irmã Creuza, seja bem-vinda também. Família do Bonates, né? Está conosco, inclusive responsável pelo louvor. Está conosco também aqui Ana Rosa participando. Deus abençoe a todos vocês. Tá bom? Olha aí, ó. Dona Luzia Martins, aparecendo aí. Diácono José Francisco, diaconisa Marina, Deus abençoe essa família também querida, amada por todos. Bom, irmãos, enquanto outros também se achegam, né, se juntam a nós, está entrando aí a Sidneia, a Vivian, a paz do Senhor para todos vocês, família do Djalma, olha aí, a Sidneia, a Zarcon, todo mundo junto. Então, enquanto outras pessoas acabam de entrar para participar deste culto conosco, eu quero aqui, então, fazer essa oração inicial, para que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas, para que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor. Eu quero convidar você, aonde você está agora, que você se una, se você está com a sua família, ou se você mesmo está sozinho, mas que você se una conosco, num só espírito, para que possamos falar com o Pai em nome do Filho, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos. Vamos orar. Ó Senhor, eu te dou graças por mais um culto que o Senhor permite que prestemos a Ti. Eu te dou graças, ó Deus, por esse dia que o Senhor formou, pela vida que o Senhor nos concedeu. Eu te dou graças pela saúde, pelo alimento que tivemos hoje no nosso lar. Eu te dou graças agora, Deus, por estar reunido com meus irmãos, com todas essas pessoas, em torno da Tua palavra, a fim de prestarmos culto ao Senhor, a fim de refletirmos na Tua palavra, entoarmos cânticos de louvor e de adoração ao Senhor. Eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor permite que façamos isso. Eu te dou graças, ó Deus, porque apesar da distância física, ainda podemos usufruir de meios tecnológicos que nos permitem, ó Deus, juntos, pararmos e realizarmos este culto a Ti. Muito obrigado pela vida também, pela família também daqueles que nos assistem.
Obrigado pela oportunidade de fazer com que a mensagem, o culto, a oração chegue na casa de várias e várias pessoas por meio da internet. Ó Pai querido e amado, eu peço por mim, peço já pelo pregador, o pastor Carlos Galóis, peço, Senhor, pela família do Eduardo Bonates, que vai nos conduzir em louvor aqui, com cânticos espirituais. Peço, Senhor, pela igreja de Soteco, pelos irmãos, pelas famílias, pelas crianças. Peço pelos jovens, pelos idosos, Senhor. As pessoas que estão no grupo de risco, protege todo mundo, Senhor. Protege cada um de nós. Abençoa com saúde, abençoa com vigor, abençoa, Pai, com o alimento diário, com o fruto do trabalho, abençoa as casas. E, ó Deus, aonde quer que esta mensagem chegue, aonde quer que esta oração chegue, aonde quer que os louvores cheguem, ó Deus, que ali, ó Pai, o teu Espírito possa atuar. Bendito seja o Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai, tanto no céu quanto na terra. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Graças a Deus, queridos. Eu quero, nesse momento, queridos, convidar vocês para que juntos possamos fazer uma leitura bíblica. E eu quero pedir, então, para que você abra a sua Bíblia no Salmo 111. Esse texto que está indicado e aparece aí na sua tela. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 111. Vamos fazer essa leitura. Salmo 111. Vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia. Já abriu? Eu quero convidar uma pessoa para fazer a leitura do Salmo 111. Está conosco a Beatriz. Bia, eu vou convidar você para fazer a leitura do Salmo 111, tá bom? Vou colocar você aqui na tela principal comigo, para você ler o Salmo 111. Olha aí a Bia conosco aí, ó, juntamente com seu pai, sua mãe. Então, Bia, pode ler o Salmo 111, do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor. Na companhia dos justos e na assembleia, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção
estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o seu louvor. Permanece para sempre. Muito bem, Bia. Muito obrigado pela sua ajuda aí, pelo seu auxílio, a sua participação, lendo para nós aí o Salmo 111. Eu quero apenas frisar aqui o versículo 10, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Deus abençoe a Bia, a sua família, a todos nós, que tenhamos como princípio da sabedoria o temor a Deus, né? Que possamos temer a Deus e que possamos entoar-lhe louvor, que dos seus lábios possam sair o louvor que agrada a Deus. Tá bom? Então, eu quero, nesse momento, convidar meu irmão Eduardo para nos liderar agora, tá? Juntamente com a sua esposa aí, a Aninha, para nos conduzir em louvor. Nós vamos entoar 2 cânticos, irmãos. Então, Eduardo agora, Bonates, está com a palavra. Senhor, meus irmãos, saudade de todos. Convido a todos que estavam com o Senhor agora, que menino, aclame ao Senhor. Maravilhoso. Eu Jesus, todos os dias quero as maravilhas de Senhor, toda terra cantemos, porque majestade, louvores ao Rei. Montanhas que nós temos, chamares ao sol, de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e majestade sempre te louvarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, outro igual, todos os dias quero louvar as maravilhas de amor.
Força e força, Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e prostem seus vales ao sol de meu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas glórias, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e os seus mares ao sol de teu nome. Alegre te louvo, Deus, grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, ele diz assim, ele toda a terra, né? Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e os montes, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim, mas que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. O meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que
Deus ama, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Divindade louca em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre o sonho dos meus. Mas o Senhor de tudo que sou, reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Amém. Toda honra e toda glória seja da nosso Deus. Amém. Obrigado, Bonates. Obrigado, Aninha. Deus abençoe essa família. Bom, nós vamos ter um momento de oração, porque o nosso intuito agora é interceder por algumas pessoas. Logo depois dessa oração, nós vamos convidar o pastor Carlos Galóis para compartilhar conosco a palavra de Deus. Eu também vou aproveitar essa oração, né, para poder orar pela vida dele. Bom, mas então eu quero convidar vocês, igreja, para poder orar comigo, em primeiro lugar, pela saúde da Luciana Soares. Ela foi diagnosticada com dengue, com chikungunya, então nós precisamos continuar orando. Já fizemos isso durante a semana, vamos fazer isso de novo como igreja reunida em culto, vamos fazer isso agora. Eu também quero orar ainda pela saúde da minha esposa, da Flávia. Ela está com a pressão alta, a pressão dela tem oscilado bastante para mais, né? E já foi ao médico, está tomando remédio, mas isso está preocupando, a dor de cabeça está forte. Então eu peço que vocês também orem comigo pela saúde dela. Ela não está muito bem. Já passou essa semana toda com esses sintomas, já foi ao médico, ficou no soro, fez exame de sangue. Então precisamos pedir a Deus que regularize aí a pressão dela. Também quero orar pelo consolo de Deus em favor da família do Quilauda, o vizinho aí da igreja, né, o mecânico aí, bem conhecido aí do bairro. Quilauda é um vizinho camarada aí da igreja, sempre que possível ele colabora aí com a igreja, né, é uma pessoa que tem uma boa relação conosco, graças a Deus, e ele perdeu o seu irmão, né. Nós fomos informados que essa semana que passou, ele perdeu o seu irmão, vítima de coronavírus. Então, nós precisamos orar para que Deus, né, fortaleça essa família, console essa família, e que venha se revelar a essa família também. Mas também, não é só isso, nós também vamos orar por gratidão. Nós recebemos a notícia essa semana, né, que o Ladária, a Diaconisa Isabel, concluíram com êxito um curso na área de missões, que eles estavam fazendo na Igreja Assembleia de Deus, e a nossa irmã Carmosina também está fazendo esse curso, mas ela ainda está com algumas pendências, dentro em breve ela deve terminá-lo também. E aí, quando for o caso, nós também vamos orar agradecendo a Deus pela conclusão do curso dela. Então, são motivos, queridos, que nós temos aí para orar. Eu não gostaria que essa oração se limitasse a este momento,
mas que você também, na sua casa, pudesse orar no seu momento devocional, que você pudesse orar a Deus por essas pessoas. Tá? A Bíblia diz, né, que nós devemos chorar com os que choram. Existem pessoas aqui entristecidas, acometidas de enfermidade, que não estão passando bem, e nós devemos nos solidarizar com elas. Mas existem pessoas também aqui que, como eu falei, estão alegres, né, por mais uma etapa superada, vencida. Então, nós também devemos ficar alegres com estas pessoas, com esses irmãos. Então, vamos orar neste momento? Feche os teus olhos, curve tua cabeça, onde você estiver aí, e vamos orar. Ó Pai, neste momento eu quero orar, como eu já anunciei, juntamente com a tua igreja aqui reunida em nome de Jesus, em favor da saúde da Luciana Soares, que foi acometida com dengue, chikungunya, para que tu tenhas misericórdia da vida dela, para que tu restabeleça a sua saúde, o seu vigor, que o Senhor entre com providência, para que os remédios que ela toma, o repouso que ela observa, tudo isso surta efeito na vida dela, e que ela possa recuperar plenamente o seu vigor. Eu também quero colocar a minha esposa diante de ti, porque ela já há dias não vem se sentindo bem. Eu peço que o Senhor seja bondoso, misericordioso para com ela e restabeleça essa pressão que está alta, tem incomodado, tem feito mal, tem causado preocupação a Deus. Que o Senhor possa usar os remédios, os médicos, a fim de resguardá-la, a fim de curá-la também. Nós sabemos que basta uma palavra do Senhor para que tudo isso passe, para que tudo isso cesse. Eu oro, Deus, ainda por consolo do teu Espírito na vida do nosso vizinho aí da igreja, o Quilauda, ele que tem tido uma ótima relação com a igreja, das vezes em que nós precisamos dele, nós somos bem atendidos por ele. Pai, que o teu Espírito possa confortar o coração dele e dos seus familiares, em virtude da perda do Júlio, do seu irmão, que o Senhor possa enxugar as lágrimas dele, e, além disso, ó Deus, que o Senhor possa se revelar a ele, que o Senhor, ó Deus, possa abrir o entendimento dele, da sua família, a fim de que todos venham compreender a verdadeira mensagem do Evangelho, a fim de que a tua palavra possa fazer morada no coração deles e frutificar, Senhor. Nós sabemos que o momento do luto é ruim, é triste, é doloroso. Eu já perdi um ente querido na minha família e sei o quanto isso é ruim, Deus. Então eu peço que o Senhor também use de bondade, que o Senhor também use de misericórdia, que o Senhor também possa visitá-lo. Visita sua esposa, visita sua família, seus parentes, ó Deus, e traz paz, traz refrigério nesse momento de luto. Mas, Senhor, ainda há motivo de gratidão nos nossos lábios, e sempre haverá, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom. Apesar das lutas que nós enfrentamos, há muitos motivos para nós agradecermos a tua presença, o teu favor, a tua benignidade, o teu poder, a tua justiça. Tudo isso nos faz abrir os nossos lábios em gratidão, em louvor e em adoração. Especificamente nesta noite, com a tua igreja reunida, nós queremos te dar louvor pela conclusão do curso, pela conclusão da capacitação do Ladário, da Diaconisa Isabel, nessa área de missões. Que eles possam agora, Deus, colocar em prática, usar o que eles aprenderam ali em favor do teu reino,
não simplesmente em favor da igreja congregacional de Soteco, mas de uma forma mais ampla, mais abrangente, em favor do teu reino, porque só o Senhor sabe os planos que tu tens para a vida de cada um. Ó Deus, e que eles possam nos ajudar ali, Senhor, a crescer nessa área, a amadurecer nessa área, que eles possam transmitir o conhecimento que aprenderam através desse curso, e que eles possam, ó Deus, então, multiplicar ali dentro, ó Deus, pessoas envolvidas com missões. E desde já nós também oramos pela vida da diaconisa Carmosina, que ainda precisa cumprir algumas etapas, mas nós esperamos, ó Deus, que dentro em breve ela também venha lograr êxito nessa capacitação. Assim, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, capacita o teu povo para que nós possamos te servir cada vez melhor. A nossa oração nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Bom, irmãos, eu vou convidar agora o pastor Carlos Galóis, vai dividir aqui comigo a tela. Pastor Carlos, nós vamos orar pela sua vida nesse momento. Me ouve, pastor? Amém? Pastor Carlos, me ouve? Vou colocar o irmão aqui na tela. Pastor Carlos, que nesta noite vai pregar para nós a mensagem do Evangelho. Na semana passada, o irmão dele pregou aqui para nós, né? Pastor Cláudio, José Cláudio, ele compartilhou a palavra conosco e hoje nós temos aí a presença ilustre também do pastor Carlos, ele que vem congregando na Serra com a sua família, né? É uma bênção também, sempre quando pode, está ali conosco, né, ali no templo, ali nas reuniões, né, participando aí das atividades da associação. Então eu quero nesse momento orar pela vida do pastor Carlos e assim logo em seguida deixá-lo bem à vontade para que ele possa expor a palavra de Deus. Pastor, eu vou orar pela sua vida. Senhor, toma teu servo nas tuas mãos nesta hora, usa o Senhor como flecha, usa o Senhor para penetrar com a tua palavra o nosso coração. Usa, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Dê a ele ousadia, dê a ele intrepidez para comunicar a tua palavra que tem poder para transformar vidas, regenerar pessoas e causar transformação na vida do homem pecador. Fica com ele agora, Senhor. Usa-o em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, fique à vontade, vou deixá-lo aí na tela principal para que possa comunicar o Evangelho a todos nós. Deus te abençoe. Fique à vontade, pastor. Amém, graça e paz da Igreja Congregacional em Soteco. Não sei se os irmãos conseguem me ouvir bem. Caso tenha alguma dificuldade que os irmãos puderem colocar no chat aí, a gente já pode ter uma ideia de como está o áudio. Para mim, a imagem estava picotando um pouco instável. Não sei se está boa para os irmãos, se os irmãos conseguem me ouvir bem. Então, eu queria, desde já, agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui reunido juntamente com os irmãos, e também ao pastor Albert, né, por ter aberto essa oportunidade rica de compartilhar a palavra de Deus, expor as Escrituras aos amados irmãos aí da IEC em Soteco. Nessa noite eu queria convidar os irmãos a refletirem juntamente comigo num texto em que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo, né? Um texto bem conhecido, uma passagem da Bíblia muito conhecida e que Deus tem feito com que nós façamos uma releitura, até mesmo pelo momento em que nós estamos vivenciando, tantas coisas que nós temos visto e ouvido. Então, eu queria te convidar nessa hora que abrisse a sua Bíblia no livro de Números, Antigo Testamento, Números, no capítulo 14. Números 14 vai ser
um texto inicial que nós vamos abrir essa mensagem dessa noite, e a gente vai discorrer também sobre os capítulos, alguns trechos do capítulo 13, para que a gente tenha uma ideia melhor daquilo que nós queremos comunicar aos irmãos nessa noite. Então, Números capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim, ele narra aqui, ele começa a narrar no capítulo 14 de Números a revolta do povo de Israel para com aquele relatório que foi apresentado pelos espias que foram ali espiar a terra, foram enviados por Moisés para espiar aquela terra, e o capítulo 14 começa a discorrer um pouco da reação do povo em relação ao relatório que foi apresentado. Números 14 diz assim, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Somente até aqui, capítulo 14, de versículos de 1 a 4, inicialmente, a nossa reflexão. Queria mais uma vez orar juntamente com os irmãos para que Deus fale conosco novamente através da sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer pela tua palavra. Abra o nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem a nos comunicar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto, como eu disse inicialmente, irmãos, bem conhecido. Nós sabemos a narrativa, nós conhecemos esse texto, mas é importante nós observarmos alguns pontos que às vezes nós passamos direto, fazemos uma leitura corriqueira e não nos atentamos para os detalhes que as Escrituras querem nos mostrar em relação a esse texto, principalmente num tempo em que nós estamos vivendo. Eu queria convidar os irmãos, então, a partir de agora, nesse texto que os irmãos já conhecem, que é tão conhecido aí das escolas dominicais, que nós temos estudado longamente através dos anos nas nossas igrejas, a termos um novo olhar diante dos desafios. Essa foi a maneira como o povo de Israel respondeu à narrativa, ao relatório que foi apresentado pelos espias ali, sobre como era aquela terra que Deus, através de Moisés, os havia direcionado para ocuparem, direcionaram para habitarem. Promessas já de muitos anos atrás, inclusive, havia sido feita a mesma promessa desde os tempos de Abraão. O Senhor vem prometendo ao seu povo de que lhes faria uma grande nação, lhe enviaria para uma terra que manasse leite e mel. E nós sabemos, até chegar a esse ponto, por quantas dificuldades o povo de Deus havia passado, e agora eles estavam prestes a retornar, prestes a entrar nessa terra prometida. E aí foi enviado um grupo de espias para olharem essa terra, para avaliarem essa terra, e eles voltam trazendo um relatório que, apesar de ter boas notícias, as más notícias que estavam contidas naquele relatório chamaram muito mais a atenção daquele povo. Então, diante de nós, essa narrativa, ela é muito relevante nesse tempo. Ela conta essa ocasião inusitada, e após anos de caminhada, aproximadamente 40 anos, como os textos bíblicos nos narram, 40 anos de caminhada pelo deserto, às portas de entrarem na terra prometida, o povo fica estagnado diante das ameaças que são apresentadas a eles e temem diante da promessa de Deus de entrarem nessa terra e ocupá-la. Essa promessa, como nós falamos, ela tinha sido já prometida ao povo de Deus, e agora, diante desse dilema proveniente de um relatório, o povo está parado. E esses homens fizeram uma avaliação que foi solicitada
por Moisés, mandado por Deus. Agora nós temos um dilema, né? Nós vemos um dilema nesse trecho aqui, e ele consiste em 2 pontos de vista. E essas observações que foram trazidas, eles traziam os seguintes pontos de vista. O primeiro deles, quando os homens fazem a narração de como era a terra, no capítulo 13, a gente volta um pouquinho, os irmãos puderem voltar nas suas Bíblias aí, o capítulo 13, o capítulo anterior, o versículo 27, a partir do versículo 27 do capítulo 13, os espias começam a trazer e apresentar o relatório, e eles começam da seguinte forma. Eles deram o seguinte relatório a Moisés, diante de tudo que Moisés havia os questionado. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Alguns textos anteriores, alguns versículos anteriores, nós vimos que somente um cacho de uva que foi tirado daquela terra foi necessário 2 homens para carregá-los. Então, ele continua o versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, e aí eles começam a parte negativa do relatório. Eles começam com a parte boa, a terra realmente é muito boa, ela realmente, assim como Deus havia prometido, ela mana leite e mel, ela é uma terra muito fértil, muito bonita, muito bela, tem farturas nessa terra, porém, né, esse mais aí, quando ele abre o versículo 28, ele diz, mas, né, o povo que vive lá, ele pode se tornar uma ameaça para nós. Então, o dilema que é apresentado aqui para o povo de Israel é, primeiro, a terra é muitíssimo boa. Isso os espias não escondem da população. A promessa de Deus realmente, ela dizia a verdade. Era uma terra que manava leite e mel. Porém, vem aí o segundo ponto que traz esse dilema. Existe um grande perigo presente naquele local. Nós, invariavelmente, todas as decisões que tomamos na nossa carreira, nas nossas vidas, no nosso caminhar, nós sempre temos diante de nós alguns dilemas nessa vida que se apresentam para nós e nós sempre ponderamos sobre eles. E aí, nesse momento, é importante termos um olhar frente a esses desafios, um novo olhar frente aos desafios que se apresentam a nós. Os julgamentos, então, daquela circunstância se limitavam a uma tomada de decisão. Alguma coisa precisava ser feita porque a promessa de Deus é que eles tomariam aquela terra, tomariam posse daquela terra. O momento agora é de pensar, diante da realidade de que a terra é boa e produz bons frutos, mas diante da realidade de que existem homens poderosos naquela terra, inclusive gigantes, que poderiam destruí-los, poderiam matá-los. Vale a pena ou não entrar nesta terra? Esse é o dilema, esse é o desafio que agora está lançado diante do povo de Deus, diante do povo de Israel. E aí eles reagem da maneira como nós lemos inicialmente aqui nesses versículos de 1 a 4 do capítulo 14 de Números. O povo chora, o povo pergunta a Moisés por que ele fez isso, de levá-los até ali, questiona em relação a Deus tê-los tirado ali do Egito, de tudo aquilo que eles tinham, de tudo aquilo que eles já estavam acostumados, de tudo aquilo que eles já vivenciavam, de tudo aquilo que eles já tinham se amoldado àquela realidade cultural dentro do Egito, agora para chegar diante dessa ameaça, podendo serem mortos. Então, por um momento, essas ameaças contra as vidas desses homens do povo de Israel levaram-os a temer. O povo teve medo. Nós sabemos, né, a psicologia e outras ciências explicam para nós que o medo, uma parcela de medo, ele é saudável na vida do ser humano porque desperta o nosso estado de alerta. Nós passamos a ponderar sobre as coisas que podem nos causar
riscos, perigos, e podem vir a tirar as nossas vidas, podem nos causar lesões, danos e podem tirar as nossas vidas. Então, nós paramos diante disso, né? A reação ao medo, ela traz para nós um estado de alerta, né? A esses perigos, a esses confrontos da nossa vida. Porém, esse medo, ele não pode, né, tomar-nos como por completo, porque a partir daí vai nos colocar numa situação de pânico, de pavor, e aí nós tenderemos a desistir dos desafios que nos são propostos. Eles sentiram medo e isso os fez apelar por um pensamento de prudência. Naquele momento, e aí é algo que precisa realmente ser avaliado, esses homens foram prudentes, porque pensando, né, na prudência, esses homens pensaram nos seus filhos, nas suas mulheres, nas suas famílias, né, em tudo aquilo que eles queriam que fosse preservado, não queriam ver seus filhos, suas mulheres e nem a si mesmo sofrendo, expostos àqueles grandes desafios, aqueles homens, aqueles gigantes, naquela terra em que eles estavam entrando naquele momento. Então, nesse primeiro ponto, o relatório e as ponderações que são feitas sobre o risco de entrar naquela nova terra nos soa como uma prudência, né? E aí, pensando um pouco sobre prudência, o que é a prudência? A prudência, ela é uma virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências, os perigos, né? Soa como cautela e precaução. Então, ambos os relatórios são apresentados pelos espias, apresentam informações que são relevantes para o povo e precisam ser considerados. Os dois lados precisavam ser considerados, precisavam ser observados. Naquele momento, então, o povo que vivia sob um regime, até então, que nós chamamos, né, teologicamente, de um regime teocrático, ou seja, onde Deus é o centro, Deus governa, Deus direciona, Deus informa a eles o que devem fazer e eles seguem e eles obedecem. Nesse momento de dúvida, nesse momento de pânico, nesse momento de pavor, o povo passa a ter um desejo de desenvolver um pensamento democrático, saindo daquele governo de Deus, onde Deus ordena, onde Deus direciona, e o povo decide que o que é melhor para eles era eleger aqueles que, ou aquele que poderiam exercer um governo sobre si. No final aí da nossa leitura inicial, no versículo 4 do capítulo 14, eles dizem, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles tomaram uma decisão bem rápida para a solução que eles precisavam tomar diante daquele assunto que foi apresentado diante deles. Não houve nem mesmo um momento de dúvida, né? A maioria votou, né? Aí, assim como às vezes acontecem nas nossas assembleias dentro do sistema congregacional, foram apresentados os relatórios, os fatos, e aí a maioria, de uma maneira democrática, né? Ou seja, o povo decidindo, eles entenderam que o que era melhor fazer seria escolher um novo líder, um novo capitão e voltar para o Egito. O medo faz isso conosco, né? Esses medos diante dos desafios que nós temos, eles nos fazem, na maioria das vezes, estagnar e talvez até mesmo retroceder. Nós conhecemos o que a palavra de Deus fala sobre aqueles que retrocedem, né? Não há prazer em Deus, não há prazer no Senhor naqueles que retrocedem. Então, qual seria o peso dessa decisão? Se eles realmente tomassem essa decisão, abraçassem essa verdade de que precisavam voltar para o Egito, qual seria o peso disso? O que estava sendo ignorado nessa decisão rápida que eles estavam tomando? A postura desse povo estava ignorando alguns fatos. Primeiro fato que o povo estava ignorando é de quem os havia enviado para espiar a terra. Quem eram essas pessoas que Deus havia enviado
para espiar a terra. E aí, no capítulo 13, os versículos de 1 a 2, narram para nós que esses homens que foram enviados para espiar a terra, eles eram líderes da cabeças dos povos, eram conhecidos como príncipe desses povos, não eram qualquer pessoas, eram pessoas que tinham um poder de influência muito grande, eram pessoas que tinham uma capacidade de raciocinar, de avaliar as situações, não eram qualquer pessoas que haviam sido direcionados para espiar a terra. Então Deus constava com esses homens que tivessem um parecer elucidativo sobre os fatos, que pudessem informar a eles daquilo que estava sendo visto nessa nova terra prometida. Isso estava, então, sendo ignorado, o fato de que esses homens eram homens de Deus, homens direcionados por Deus, homens que tinham uma possibilidade de ali direcionar o povo aquilo que Deus tinha falado ao coração de Moisés. Um outro fato que também estava sendo ignorado pelo povo que agora queria voltar para o Egito é de que havia uma promessa que já havia sido declarada por Deus. O versículo 2 do capítulo 13 diz assim: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Deus está declarando aqui no versículo 2 do capítulo 13 de que ele estava entregando essa terra. Não havia dúvidas de que seria possível ou não conquistar aquela terra. A vitória já estava ganha. A terra já era do povo. O povo precisava se apropriar dessa verdade e invadir aquela terra, porque o Senhor é com eles. A terra que hoje dou aos israelitas. Isso estava sendo ignorado. As promessas de Deus, diante do desafio, diante do medo, diante do pavor, o povo de Deus estava agora ignorando as promessas de Deus. Aquilo que Deus afirmara que havia de dar, havia dado a eles para que eles pudessem entrar, e usufruir de todos aqueles bens, de todos aqueles benefícios de Deus. O povo estava ignorando esse fato. Primeiro ignoram quem eles eram, depois ignoram a promessa que havia sido feita por Deus, e o terceiro ponto, eles ignoram eles mesmos, quem eles eram, nesse contexto. Todos eles eram o povo de Deus. Tudo isso é esquecido, tudo isso é ignorado, que havia uma promessa, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus através da história, tudo aquilo que a maioria desse povo mesmo havia presenciado, muitos deles haviam testemunhado todos os milagres que Deus havia feito desde o momento que os tira dali do Egito, todos os milagres que foram feitos, a maneira como Deus os sustentaram nessa jornada, nessa caminhada. E agora, diante do desafio desse relatório que é apresentado, o povo se intimida dessas ameaças, diante desse medo, diante dessa nova situação que se apresenta a eles, e quer constituir para si mesmo um novo governo, e querem voltar para o Egito. Então, a força motriz que direcionava homens e mulheres a terem uma atitude de obediência a Deus diante dos desafios e do medo eram essas ameaças. Essa ameaça presente, a forma como esses homens visualizavam, possivelmente, a perda das suas vidas, a sua morte, a morte dos seus entes queridos, dos seus filhos, das suas famílias, das suas esposas. Isso trazia para o coração daqueles que, mesmo tendo testemunhado todos os milagres de Deus, mesmo tendo caminhado com Deus pelo deserto, agora essas ameaças se tornaram tão fortes que esse povo agora queria esquecer, queriam abandonar toda essa promessa de Deus. A convicção, então, de que quem fez essa promessa, ele é fiel, o próprio Deus. O versículo 30 do capítulo 13, quando Caleb diz, a partir do relatório que é apresentado, subamos, porque nós vamos prevalecer, porque o Senhor é conosco. Isso é ignorado. Parece que a voz de Caleb, no meio daquele povo, quando ele pede ali um silêncio, Caleb diz aqui, versículo 30, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse,
subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos, né? Caleb está tendo, assim como nós falamos aqui no início, um novo olhar, uma maneira diferente de olhar. Caleb está olhando de uma forma desfocada dos problemas, desfocadas das ameaças. Apesar das ameaças, ele não ignorou as ameaças que estavam sendo feitas, mas ele confiava em Deus que havia feito essas promessas. E a confirmação das promessas de Deus e o temor em servi-lo, no capítulo 14, de 7 a 9, então, quando Josué também diz a toda a comunidade. Então, Josué, no versículo 6 do capítulo 14, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, depois do povo dizer que queria voltar para o Egito, eles rasgam as suas vestes e dizem a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é uma terra excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e ele nos dará a nós essa terra. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Diante de nós, atualmente também, da mesma maneira que foi ali apresentado para o povo de Israel, em vias de entrar naquela terra prometida, uma ameaça, hoje a nossa realidade, a realidade presente do nosso tempo, é uma realidade de ameaça, que ameaça a vida também dos nossos entes queridos, que ameaça também a nossa própria vida. E aí nós precisamos também parar nesse momento, e a maneira como nós fizemos aqui, avaliamos esse trecho já tão conhecido da palavra de Deus, precisamos avaliar a nossa realidade do nosso tempo e como nós temos reagido também como igreja, como povo de Deus, diante da ameaça presente. Essas verdades são absolutas e são fundamentais para nós e precisam ser postas em prática, porque o desafio está aí. E nós sabemos que esse desafio atual, né, ou seja, essa pandemia que ela acomete o mundo inteiro, ela não é a maior ameaça para o povo de Deus e não é a ameaça final. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Apesar de temermos, apesar de estarmos todos assustados, ela não é a maior ameaça para a igreja e não é a ameaça final. Essas são verdades absolutas, precisam ser colocadas em prática para que possamos conseguir também, assim como Caleb, assim como Josué, tiveram um novo olhar, uma maneira diferente de olhar diante desse desafio, uma forma diferente de olhar também para o nosso tempo. Como peregrinos, pessoas que estão nessa terra de passagem, forasteiros, né? Como Pedro vai dizer nas suas cartas, nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, temos sido enviados a essa terra com um propósito de espiá-la também, com o propósito também de conquistar aquilo que Deus já entregou às nossas mãos. Então, Mateus, no capítulo 10, versículos 16 a 23, fala um pouco sobre isso, aquilo que Deus já fez para nós, aquilo que já colocou diante de nós. Nós precisamos continuar nessa caminhada, seguindo em frente, sem pavor, sem pânico e sem medo, porque aquele que nos fez a promessa, aquele que nos chamou e nos enviou para espiar essa terra, ele é fiel. A promessa do Senhor, ela é fiel ao seu povo. As nossas opiniões, a cosmovisão, as atitudes poderão custar as nossas vidas. Nós sabemos disso, isso não é novidade para o povo de Deus. Talvez essa ameaça seja uma ameaça diferente daquela que nós esperávamos. Né? Estudamos nas escolas dominicais, aqueles que têm um pouco mais de tempo na igreja, que essas ameaças dos finais dos tempos seriam talvez pessoas que entrariam nas nossas igrejas armados, que poderiam nos tirar dali, e nós sempre falamos que nós reagiríamos, nós sempre falamos que nós reagiríamos com coragem, com valentia, com ousadia diante de Deus. A ameaça, nesse momento, ela não chega assim, ela chega de surdina, ela chega de maneira silenciosa, ela vai tomando a nossa visão, ela vai tomando os nossos ouvidos, vai tomando o nosso coração, vai tocando pouco a pouco em pessoas que nós conhecemos, em pessoas que nós amamos,
vai nos colocando no canto da parede e vai trazendo para nós um acovardamento, vai trazendo para nós uma maneira de ficarmos parados, estagnados, onde nós não sabemos o que fazer, de nós já não sabemos o que fazer e para onde ir. Por isso precisamos ter um novo olhar, uma maneira diferente de olhar o mundo, a mídia, o rádio, a internet. Essas coisas trazem informação, mas elas não são as informações finais. Nós não caminhamos por vista, nós não caminhamos para aquilo que está sendo apresentado diante de nós. Nós caminhamos por fé, nós não somos loucos, nós temos uma racionalidade que Deus nos deu, nós temos visto tudo isso que está acontecendo, nós não ignoramos os fatos, mas nós temos um Deus que fez a promessa e o nosso Deus é fiel para cumprir todas essas promessas. Nós não caminhamos pelas circunstâncias. Então Deus espera de nós uma atitude diferente da multidão, uma atitude diferente daquilo que tem sido exposto na mídia, uma atitude diferente daquilo que os jornalistas, daquilo que os políticos, daquilo que todas as pessoas que são os influenciadores da mídia ou da internet querem trazer para nós como uma realidade de fato deve ser. Diante de nós estão desafios que nós não podemos fechar os olhos. Nós vivemos e precisamos continuar vivendo, como Hebreus escreve para nós, capítulo 10, versículos 22 a 31, em plena certeza de fé. O que Deus espera de mim e de você é que nós continuemos caminhar rumo à terra prometida, em plena certeza de fé. Tudo que estamos vivenciando e podemos vivenciar ainda está produzindo em mim e em você, meu querido. Pensa bem nisso. Faça uma releitura daquilo que eu vou dizer para você nessa hora. Tudo aquilo que nós estamos passando, seus familiares, nossas famílias, nossas igrejas estão vivendo nesse momento, está produzindo para nós um eterno peso de glória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. O Senhor está produzindo para nós um eterno peso de glória. O Senhor tem guardado o seu povo. O Senhor tem uma promessa para nós. A nossa vida não se limita a esse momento terreno. A nossa vida não se limita aqui ao findar do nosso suspiro, do nosso último suspiro. Poderemos ser, sim, em algum momento abatidos por esse mal que hoje sonda toda a terra, mas o nosso Deus vai permanecer fiel. A sua promessa também vai permanecer fiel. Vai continuar guardando o seu povo, vai continuar dando continuidade a esse legado de fé. Ainda que a minha vida ou a sua vida sejam tragadas por esse mal, nesse momento, Deus continuará sendo fiel ao seu povo. Então, coloque isso no seu coração. Tenha coragem para continuar caminhando, para continuar dando passos de fé em direção à promessa que já foi feita pelo nosso próprio Deus, que Ele é fiel. Ele já nos entregou a terra. Ele está nos aguardando para, junto com Ele, ceiarmos no dia final. Que o Senhor abençoe a igreja de Soteco, abençoe a vida do pastor Albert e tome todas as nossas igrejas nas suas mãos e nos encha de fé e de coragem num tempo em que precisamos olhar de uma maneira diferente. Precisamos de um olhar de fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Carlos, muito obrigado pela sua palavra, o compartilhamento. Vamos aí, ó, Deus é maravilhoso, apesar de tudo, Ele tem cuidado de nós. É verdade. Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele é assim, né? O que me chama a atenção nessa palavra que o pastor pregou é a murmuração do povo, né? A rebeldia do povo. O povo tinha Deus, o povo tinha promessa, o povo tinha Moisés ali como seu líder, e o povo se deixou levar aí pelas más notícias. Achei muito interessante o que o pastor pregou a respeito da prudência, mas também
do medo, né, que nos estagna, que nos faz ficar paralisado muitas vezes. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou tirar o pastor da tela principal. Ele vai aguardar aqui um pouquinho conosco. Bom, nós estamos chegando ao final do culto. Eu quero mais uma vez agradecer aí a presença de todos, a participação daqueles que estão conosco até este momento. Mais uma vez está conosco aqui, eu quero fazer menção, né? O Douglas Loureiro, olha aí. Ele já vem acompanhando aí os nossos cultos, já não é de hoje, né? Já vem se apresentando aí, estando conosco. Deus te abençoe, Douglas. Né? Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus te abençoe. Bom, irmãos, alguns avisos antes de nós passarmos para o nosso último louvor. Eduardo Bonato já está se preparando. Eu quero compartilhar com vocês alguns avisos. Olha só. Quarta-feira, irmãos, nós temos aí culto de oração. Tá legal? Sexta-feira, nós continuamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de João. Nós já estamos no capítulo 13, tá certo? E dia 2 de agosto, nós, se Deus permitir, vamos retornar gradativamente com os nossos cultos presenciais. É um domingo, primeiro domingo de agosto. Então eu quero que você e sua família estejam preparados. Há algumas recomendações? Sim, claro que há. Foi o que o pastor Carlos pregou, né? A prudência, né? A precaução, ela existe, mas não pode existir o pavor, a estagnação. Então, nós vamos tomar algumas medidas preventivas, mas nós já vamos, sim, retomar os nossos cultos presenciais. No mês de agosto, nós vamos fazer isso aos domingos, tá? Em setembro, nós vamos incluir aí as atividades durante a semana, tá bom? Então, pouco a pouco, se Deus quiser, nós vamos voltar aí à vida normal da igreja. Devagar, com cautela, mas nós não podemos ficar estagnados, irmãos. Tá legal? Eu vou compartilhar com a igreja um manual que eu elaborei com algumas orientações para que os membros da igreja, em particular, né, e aqueles que estiverem nos visitando também, os congregados que normalmente estão conosco, possam aí seguir algumas orientações que vão envolver oficiais, a diretoria da igreja e os demais participantes do culto também. Eu vou colocar no grupo social da igreja, ali no WhatsApp, tá? Devo colocar agora, depois do culto, você fique de olho aí que eu vou compartilhar em PDF com vocês aí. Já submeti à diretoria, já submeti ao corpo de oficiais da igreja também. Tá bom? Bom, quero chamar aqui então o nosso irmão Eduardo, a sua esposa Aninha, para que nós possamos entoar o último cântico. Ok? Então, Eduardo, vai dividir aqui a tela comigo, vou deixar você à vontade aí. Eu gostaria que toda a igreja pudesse entoar esse cântico aí. Eu vou colocar a letra aí na tela, né? Em particular o pessoal do Soteco já conhece, porque era o que nós cantávamos ao final dos cultos. E se você não souber, faz uma forcinha, é fácil. Tá? Eu que não sou muito bom nisso aí, eu também já consigo cantar. Então, não vai ser difícil para você não, tá bom? Vamos entoar. Eduardo, Aninha, tá com vocês aí. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Louvado seja teu nome. Muito obrigado. Vamos orar, irmãos. Vou impetrar a bênção, né? E logo após a bênção aí, se o pastor Carlos também quiser depois falar alguma coisa, os irmãos aí também, fiquem à vontade, tá? Vamos orar. Feche teus olhos. Que o amor de Deus, que a graça, a paz, a salvação que há em Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos vocês, irmãos, sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Amém. Pastor, alguma saudação aí para o povo? Fique à vontade aí. Obrigado, pastor. Um abraço. Nós é que agradecemos. Aninha, quero ver você no Ministério de Louvor, hein? Quando a gente voltar, hein? Você está já aí afinadinha. Uma semana abençoada para toda a igreja. Beijo para todo mundo. Que Deus abençoe. Vou tirar aqui, Bia. Tchau. Tchau, pessoal, a todos vocês. Vamos sair aqui do ao vivo.